É isso aí, galera. Mais um vídeo. Minha boina não tem nada a ver com o Álvaro Pacheco, né? Eu uso ela desde o início do canal aqui. Treinador do Vasco caiu e provavelmente teremos o Ramon Dias novamente como novo velho treinador do Vasco. Rapaz, que bagunça é essa, né, mano? Que bagunça é essa? Olha, eu não era a favor da contratação. Eu preferiria que o Vasco continuasse com o Ramon Dias. Mas já que contratou, mano, não podia ter mandado o cara embora, né? Eu acho que não deveria ter mandado o cara embora. Já que tinha contratado, era melhor ficar com o treinador, cara. Esse cara, pra mim, viajou no mil grau, né, nessa daí. Viajou mil grau nessa daí. Acho que não deveria ter feito essa demissão, mas Que você fale, Pedrosa, sobre essa situação. A gente falou muito ontem aqui sobre a opinião. Eu achava que ele deveria ser demitido, você também. E o Vene, que vive numa outra década de performance esportiva no time dele, disse que queria que ficasse o Álvaro Não, eu preciso ser Pacheco. coerente com o meu discurso Aham. de profissionalização Então tá aí, ó. no futebol. Olha aí, ó. É verdade isso? O quê? Isso é verdade? Oxi, sabe que eu tava falando dele ontem com o meu sogro? O Jair Ventura Aham. caiu Eu no tava Atlético, falando isso no Atlético ontem com meu Goianiense. sogro. Eu falei pra ele assim, um cara que cairia bem pra esse momento agora do Vasco seria o Jair Ventura. Por quê? O Jair, ele é um cara muito agregador, paizão, tem uma sala, conversa com o jogador, chama, tal. Sabe da questão carioca, porque ele é daqui, entende o tamanho do Vasco, o tamanho dos confrontos e tudo mais. E ele é um cara que tem aquele jogo ali, ó. Ele entende que ele tem aquele elenco, ele pega aquele elenco, monta aquele time bem fechadinho e vambora. Terminar a temporada, ó, no desespero ou não, vamos seguir. Eu gosto do trabalho do Jair, sabe? Mas eu também sou um pouco suspeita para falar, porque eu adoro a família do Jair, o trabalho do Jair, a história do Jair como profissional. Pedrosa vai falar, vamos lá, o Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Perdeu de 6-1 pro Flamengo, perdeu de 2-0 pro Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, esse jogo aqui em São Januário, tá, gente? E 2-0 pro Juventude. E aí tudo aí faz muito sentido, talvez, pro caminho que ele trilhou, que foi um caminho muito curto, Pedrosa. E agora? O que vai acontecer? Você Bem, fica com esse telefone aí, acha que todo mundo também tá ligando. Não, e tem não. que falar as coisas. Eu vou falar agora. A apuração que eu tive nessa manhã, eu já sabia que isso ia acontecer desde do jogo contra o Juventude após o jogo. Não sabia que o Pedro Martins ia sair, foi uma surpresa para mim ele ter pedido para sair. Ele pediu? Ele pediu, o Vene trouxe a informação que ele não concordou com a demissão. Então, se ele não concordou e se sentiu enfraquecido, eu acho até que é natural isso acontecer. Mas o Pedro também é um garoto novo, é um cara que chegou agora no Vasco e talvez ele não tenha o entendimento dessa panela de pressão. Foi o que eu falei aqui, o mundo ideal era que isso não acontecesse, mas o mundo real é outro. O mundo real é que o Vasco está numa situação extremamente precária. Então a informação que eu recebi nessa manhã é de que o Pedrinho vem estudando alguns nomes, tem o Ramon Dias como uma opção, sim, tem como o Ramon Dias como uma opção, mas o Ramon ganhava um alto salário quando o Vasco era administrado pela 777, um dos maiores salários em relação a técnicos no Brasil. E aí o Ramon, junto com o Emiliano e a comissão toda, que ainda tem contrato com o Vasco da Gama, que ainda tem um imbróglio da questão da rescisão, e eles, repito, não colocaram o Vasco na justiça por respeito ao Pedrinho, o Ramon teria que aceitar uma redução salarial. Por quê? O Vasco vai ter que arcar com a multa do Álvaro Pacheco, num pagamento aí até o final do ano, cerca aí de 4 milhões de reais. Então, é mais uma despesa para o grupo. Então, para você pagar multa de Álvaro Pacheco e pagar também Ramon Dias com o salário anterior, fica difícil financeiramente para o Vasco. Então, teria que aceitar uma redução. É muito importante a gente frisar uma situação que muita gente tem falado assim, tem contrato, então o Vasco está pagando? Não, tem 2 meses que ninguém da comissão técnica do Emiliano Dias recebe, do Ramon Dias, recebe salário, inclusive até alguns acordos que é muito natural no futebol. Quando o cara vem, aí o clube paga o aluguel, o clube paga a escola, sim. Isso acontece naturalmente. Isso também não está sendo cumprido. Então é muito importante a gente deixar isso claro, de que eles não estão recebendo. O Emiliano e o Ramon não estão recebendo do Vasco da Gama. Então seria outra composição a se fazer. Porém, como eu já falei aqui algumas vezes, desde a semana passada, por eles voltam. Claro. Eu não sei se você tem essa informação,
Mas se eles tiverem que voltar com uma redução, talvez, salarial, eles vão aceitar? Isso eu não tenho como te cravar, Fernanda, porque eu não sei o que o Vasco vai oferecer pra eles. Imagina a metade do salário. Perfeito. Aí é cada um com o seu cada um. Mas se tiver uma coisinha, eles Eu estão dispostos a acho, escutar? pelo que eu pude ouvir, conversando com pessoas ligadas a eles, vamos sentar e conversar. Eu estou esperando me ligarem. Perfeito. Estou esperando me ligarem. Agora, tem outras opções que o Pedrinho também estuda em caso de não dar certo com o Ramon. Quais são? Por exemplo, obviamente, Fernanda, é impossível não pensar no Jair Ventura no momento que o Vasco está vivendo hoje em dia. Eu gosto muito do Jair. E o entendimento da diretoria do Vasco hoje precisamos reforçar a nossa marcação. Precisamos reforçar o nosso meio-campo, reforçar a nossa defesa, porque, repito, antes do Vasco começar a ganhar, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco é o time que tem menos 14 de saldo no Campeonato Brasileiro. Isso é um completo absurdo. Então, tem esse pensamento na diretoria. Algumas opções estão na mesa, porém, nesse momento, o entendimento que eu tenho, até porque eu até trouxe isso no podcast que eu fui ontem do Futebolaço, um abraço pro Dieguinho, o Pedrinho, junto com o Felipe, conversaram com algumas lideranças do elenco e essas lideranças externaram as suas opiniões e uma dessas lideranças, que era o Verratti, disse que seria favorável à volta do Ramon e do Emiliano Dias. Então, essa é a informação que eu tenho hoje. Não tem, pelo menos até eu entrar no programa aqui ao vivo, não tinha tido nenhum contato direto do Vasco com essa comissão técnica, mas eu acredito que isso vai acontecer. Pelo menos para ter a conversa. Vocês Sim. aceitam a redução? E aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E Essa sabe é o que a pode situação. ser importante também essa conversa? Mesmo que seja o final, apertar a mão Perfeito. e falar, irmão, então não dá pra mim, não dá pra você. E aí aquela questão judicial que Ajustar o os Ramon pontos. poderia avançar com o Emiliano, poderia recuar e pensar, por vocês eu tô... Isso já tá acontecendo, que você falou, né? Já está acontecendo, Já tá assim, porque o Vene trouxe essa informação, os advogados estavam com a papelada pronta para entrar na justiça. Só não entraram por papel pedir. tá pronto O papel ainda. está pronto. Só não entraram por respeito ao Pedrinho, ao Vasco da Gama, para não onerar o clube, porque o problema do Ramon e do Emiliano sempre foram com a 777. Foi com o Lúcio Barbosa, não com o Pedrinho. Muito bem, olha aqui, a gente vai fazer isso aqui agora? Olha, Pedrosa, depois eu quero saber a sua opinião, Vini Casagrande, sobre isso tudo Sobre o isso. quê? O que você tá rindo? Sobre o quê? Isso aí que você Depois. vai falar agora? Não, tá. isso aí é outra coisa, não é? É isso É aí, isso eu aí? achei que fosse outra coisa. Torcedores de uma organizada do Vasco protestaram na porta de condomínios onde moram os jogadores. A gente sabe que tem os condomínios que alguns jogadores moram, e tem vários no mesmo condomínio. Era um protesto no aeroporto, o primeiro plano era um protesto no aeroporto do Galeão durante o desembarque da equipe Vene Casagrande. Sempre esse assunto por aqui. O que você achou sobre isso? Vamos ouvir um pouquinho, só pra gente entender o que aconteceu? Cadê? Sobe o som. Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Não, para aí. Para aí, papo reto. Não, desce aí. Vai, Vini. Bom, vocês Já conhecem. sei a sua opinião, mas tem Vocês que falar sabem, de novo. é isso, para a audiência rotativa, É para isso. quem não ouviu anteriormente em outros programas, a gente já debateu muito sobre isso. Sou totalmente contra esse tipo de postura, seja na porta do CT, seja em aeroporto, seja na porta do condomínio onde o jogador mora. O que é mais absurdo ainda, a verdade é essa. Tem um vídeo que está viralizando de torcedores tentando invadir o condomínio, não sei como eles entraram no condomínio. Então, assim, é assustador, tendo em vista até que o jogador que eles estão abordando, que é o Rossi, que é um vascaíno, declarado. É óbvio que o cara não quer passar, nenhum jogador quer passar pelo que os jogadores do Vasco estão passando. Ainda mais o Rossi. Mas eu acho isso aí lamentável, isso aí só piora a imagem do Vasco, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Por exemplo, algum jogador que estava pensando em vir para o Vasco nessa janela de transferência, pode deixar de vir por conta de atos como esse aí. E ir para um outro clube. Vou dar um exemplo aqui, o Cuiabá, por exemplo, que está brigando também na parte de baixo. O jogador pode preferir ir para o Cuiabá ao invés de vir para o Vasco da Gama. Eu sou totalmente contra isso aí, acho lamentável. Inclusive, força aos jogadores, porque você passar por isso é extremamente constrangedor. Ele fica ali impotente, ele não pode fazer nada. Intimidador, na verdade. Assim, é um absurdo. E a torcida organizada ainda bota o arroba da torcida para viralizar o vídeo com o arroba da torcida. Então, enfim, eu lamento tudo isso aí. Vocês sabem que a gente sempre briga aqui, eu e o Pedrosa com o Vene, em relação a esse assunto. A gente que é torcedor, o Vene também, obviamente, do Flamengo, a gente cansa de algumas situações e fases do nosso time e a gente entende que, às vezes, o torcedor precisa externar e precisa conversar, ir lá, trocar uma ideia com o jogador. E eu sempre falo, eu acho que uma coisa marcada, ou uma coisa no clube, ou até um protesto pacífico ali numa porta de aeroporto, bacana.
Igual Agora, o Fluminense fez, a torcida do isso, Flu fez recentemente. nem pichou. Eles Nem botaram pichou. papel no muro e tal, e no poste. Agora, ir na porta da casa do cara, tentar invadir a casa do cara, aí eu já não gosto. Eu não sei a sua opinião, Pedrosa. Concordo plenamente. Aí eu já não tô concordando. Existe uma diferença gritante entre o protesto, que a gente até teve aqui a discussão, Na porta do clube. que é completamente diferente, que foi feito por torcedores que não são organizados, em relação ao que aconteceu com o Rossi. Mandar o cara sair do carro, vai fazer o que com o cara? Vai bater no Rossi? Vai quebrar ele? Eu acho isso completo absurdo. Você chegar na porta do condomínio, cobrar também. Na casa acho da absurdo. pessoa, imagina, a família mora ali dentro. Isso tudo eu acho não absurdo, gosto. mas é sempre bom a gente frisar. É diferente o protesto que aconteceu Isso. dessa forma aí e o protesto que a gente discutiu aqui do outro dia. O outro protesto foi feito por torcedores que falaram pacificamente com os jogadores na porta do CT. Isso aí, pra mim, eu acho um abuso absurdo. Não vou dizer força, mas acho minha solidariedade aqui aos atletas que passaram por isso. E bem ou mal, quando você está falando de um protesto que é feito na porta do clube, ali o clube tem o staff, tem os seguranças, eles podem se sentir até às vezes muito expostos, mas eles estão na circulação do trabalho. Agora, na porta da casa, com a família, olha, isso aqui eu não gosto. A torcida sabe, Pedrosa também, a gente sempre, é isso aí, a gente É a tá forma que se cansada, cobra também, né? Exatamente. Parar e desce do carro. É completamente Intimida- diferente de, pô, Pumitinha, É isso. você deixou o Pedro passar na tua frente. Isso. É bem Eu diferente. tô contigo. Olha aqui, sextou com o quê? Giro da rodada. Galera, a situação não é fácil no time do Vasco, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, nos jogos, como que tá, como que pode ficar o time do Vasco nessa rodada que vem. O Vasco joga amanhã contra o São Paulo, cara. Amanhã Vasco e São Paulo, jogo às 9h30 da noite, em pleno sábado, um jogo às 9h30 da noite. São Paulo, que tem uma das melhores defesas do campeonato. 9 gols sofridos apenas. 14 gols feitos. Tem 15 pontos. O Vasco entrou na zona do rebaixamento. Tem que vencer o que o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Deixa eu ver. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense. Vamos olhar aqui o Vitória. O Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Vitória vem de 2 vitórias consecutivas, né? E o Atlético Goianiense perdeu para o Criciúma. O Vasco tem 7 pontos. Primeiro time na zona do rebaixamento. Agora ficou bem complicado para o Vasco. Muito complicado mesmo. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Provavelmente escapará. O Fluminense, cara, eu acho que o Fluminense, não sei não, hein? Trocar técnico em pleno Campeonato Brasileiro pode dar ruim aí, hein? Pode dar muito ruim esse negócio aí. Mas vamos ver, né? Eu acho que o Fluminense continuar nesse ritmo aí vai cair. E a gente tem os candidatíssimos aí ao rebaixamento, que é o Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense. Eu ainda acho que o Cuiabá também, né? O Vasco tem potencial para se recuperar. Se fizer uma janela interessante no meio do ano agora, pode sim conseguir escapar da zona de rebaixamento aí. Vamos dar uma olhada aqui no calendário agora do Vasco. O Vasco enfrenta o São Paulo, o Bahia. Bahia é derrota. Tendência de derrota, de goleada para o Bahia, né? Lá na Bahia. E depois o Botafogo em casa, Fortaleza em casa, o Internacional fora, Cuiabá em casa, o Grêmio fora e o Red Bull em casa. Isso é o mês que vem, né? Mês que vem o Vasco tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos apenas. Nossa, poucos jogos, né? Joga no dia 7, depois só no dia 17, eu acho. Será que vai ter Copa do Brasil aqui, bicho? Não é possível que vai ter Copa do Brasil, sendo que tem muitos times aí que tá desfalcado, né? Será? Vamos ver, né, galera? Vamos ver o que o Vasco vai preparar aí. Um
anuncia Ramon Dias novamente.